paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Nossa temática é a transição da religiosidade para a verdadeira religião. Eu vou ler 1 Coríntios, o capítulo 2, versículo 14, que fala assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O louco na Bíblia é alguém que não reconhece a sabedoria divina e age de forma contrária aos princípios cristãos. Quantas vezes nós recebemos uma mensagem do Senhor, nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco e dependendo do que ele fala conosco, a gente vai falar com tal pessoa e tal pessoa fala: isso aí não é capaz mesmo, ou como é que você ouve a voz de Deus? Ou isso aí é coisa da sua cabeça. Muitas vezes o louco tenta nos taxar como loucos por não ter o conhecimento, por ser apenas uma pessoa natural, por viver apenas aqui neste plano, por viver apenas naquilo que consegue tocar, naquilo que é prático, naquilo que a ciência pode provar. Nós, pelo contrário, nós estamos buscando viver naquilo que o Senhor tem para nos dar, naquilo que o Senhor tem, que vai nos elevar, que vai nos transformar de alguma maneira. Nós não nos contentamos simplesmente com o natural. Aqueles que vivem para Cristo, que vivem no caminho do Senhor, buscam o extraordinário, buscam viver o sobrenatural. Viver o básico, viver o que todo mundo já vive, não basta, não é o suficiente para o verdadeiro cristão. Sim, a sabedoria vem de Deus, e aqueles que a buscam são considerados sábios, e os que a rejeitam são loucos. Você recebe uma mensagem do Senhor, quando você recebe aquela voz e você tem certeza que é o Espírito Santo falando com você, divida aquilo com pessoas que estão espiritualmente no mesmo patamar que você. Não saia por aí dizendo às pessoas: olha, Deus falou comigo tal coisa, porque dependendo de onde você estiver, aquelas pessoas ali não vão ouvir. Aquelas pessoas ali não estão ainda prontas para ouvir. Jesus, quando ele está ali no poço conversando com a samaritana, ele sabe exatamente o que dizer e como dizer. Às vezes nós perdemos a chance de trazer alguém para Jesus porque na afobação de querer que a pessoa venha para Cristo, nós acabamos por atropelar as palavras, por misturar tudo e acaba que afasta aquela pessoa ao invés de aproximá-la. Jesus teve sabedoria e ele soube o que dizer, ele soube o que falar para aquela mulher, para que aquela mulher depois fosse trazer mais pessoas para Jesus. Portanto, é necessário ter essa sabedoria, é necessário se diferenciar nesse ponto, discernir aquilo que é natural, aquilo que é da carne e aquilo que é espiritual. Falar do Senhor tem um momento, tem a hora certa, tem o jeito certo. Não é de qualquer jeito. Nada que nós fazemos para o Senhor deve ser de qualquer jeito. Inclusive falar sobre Ele. É preciso saber a medida, é preciso saber o momento certo de falar sobre Ele, para que nós não venhamos a dar o efeito contrário, ao invés de aproximar, acabar afastando. A mensagem de hoje, quando fala sobre religiosidade, sobre religião, remete muito a isso, a conhecer verdadeiramente o que era amar ao Senhor e não só seguir doutrinas, regras e dizer isso não pode, isso Deus não aceita, isso é errado, isso é pecado. E onde fica o verdadeiro evangelho? Onde fica o verdadeiro sentido de amar a Cristo? Nós que vivemos na presença do Espírito Santo, nós que vivemos com o Espírito Santo conosco, nós temos que mostrar o quão bom é viver debaixo da proteção do Senhor. E não com regras de que não pode isso, não pode aquilo. Isso quem faz é o Espírito Santo. O Espírito Santo toca no coração de cada um e à medida que ele vai transformando, aquela pessoa vai deixando de gostar de tal música, gostar de tal roupa, gostar de fumar, de beber, mas tudo depende do quanto ela busca o Senhor. E não a minha regra, daquilo que a minha igreja coloca como regra, e eu vou dizer para você que é assim, assado e assim, e não tem outro jeito. Não é assim. Portanto, vamos nos diferenciar nesse sentido. Saber que nós somos sábios, porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor, seguindo o que Ele quer nos conduzir a fazer, seguindo a vontade dEle. E aquele que é natural, a gente tem que orar por ele, porque vai ser tão bonito quando ele conseguir enxergar aquilo que a gente enxerga,
Quando o Senhor fala conosco, quando a gente está lavando uma louça, o Espírito Santo fala com a gente sente que é o Espírito Santo falando. Isso só a gente pode entender, só aqueles que realmente têm esse contato com o Senhor podem entender. Divida os seus momentos com o Espírito Santo, divida com pessoas que estejam no mesmo nível. Saiba como falar, saiba como conduzir a sua vida e o meio onde você está. A oração do dia é por quebrantamento das pessoas avarentas e indisciplinadas quanto ao uso do seu dinheiro. Que Deus abençoe seu dia, sua quarta-feira, e até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Lembrando que a partir de hoje, todas as quarta-feiras, temos culto na igreja. O culto não mais na quinta, agora quarta-feira e quinta, relógio de oração. Amém? Deus abençoe e até semana que vem.